Estamos de volta com o Todo Seu. Janeirão, né? Janeiro, pleno verão. Agora as temperaturas estão mais amenas, mas durante o dia, meu Deus do céu. Olha, na casa dos 30, 35 graus, dependendo do estado, ainda mais. Quer dizer, tá quente para cachorro, né? E falando nele, chegou a hora do Todo Pet. Bom, seu amiguinho de quatro patas, se pudesse, você sabe como ele estaria amanhã à tarde? Assim, ó. Just open the paw. Rhoda's got to get in the bucket of toys. Yeah, we got a lot of ducks here today. Rinsing up for the holiday. Look at it, Rhoda. She's so cute. Give me that toy. Gunner's in trouble. Nah, he'll calm down in a minute. Tá aí, o verão chegou e com ele as férias, as viagens, mas com essas altas temperaturas, você precisa cuidar do seu pet para que não aconteça imprevisto com a saúde dele, né? Quem dá algumas dicas poderosas e refrescantes é a veterinária, diretora do Hospital Veterinário Sena Madureira, em São Paulo, que é nossa parceira, nossa colaboradora já há bastante tempo, que é a Fernanda Fragata. Tudo bom, Fernanda? Tudo bem, obrigada. Dá uma olhada nesse pug aqui, olha, dá uma olhada no pugzinho, olha que coisa. Tequila, já está relaxando. Tequila, ela já esteve aqui outras vezes. Olha aí, ó. Já está... Oh. Está cochilando atrás dos óculos. Fernanda, nós humanos, claro, sofremos com calor e tal. Imagina os nossos pets com esse casaco de pele aí em cima, né? Tem o que significa, por exemplo, quando um animal está ofegante? Não necessariamente um pug que está sempre... porque ele tem um problema de respiração, né? Mas quando está ofegante, o que significa isso? Então, é importante a gente saber que eles não transpiram. A gente até já conversou uma vez sobre isso. Não tem poros que essa suam. ofegação é para tentar baixar um pouco a temperatura, né? Então, a troca é feita através da ofegação e eles conseguem transpirar pouco pelos dígitos, né? Pelo coxim. Então, quando o cachorro começa a ficar ofegante, né, você começa a se preocupar com a temperatura. Então, é muito frequente, então as pessoas se preocupam muito com o pelo. Se o cachorro é peludo, vou tosar. Não que isso não seja importante, mas principalmente os cães de focinho curto, né, como o pug, o bulldog, tanto francês quanto inglês, principalmente o inglês, que ainda é gordinho. É gordinho. Eles têm muita dificuldade nessa troca, porque eles têm essa dificuldade respiratória. Então, os casos de hipertermia são muito frequentes nessa época do ano. Então, passeios... Você tem que tomar muito cuidado com a hora do dia que você vai fazer e tá o tempo inteiro refrescando e muitas vezes molhando mesmo. Então, você quer passear? É molhar. Então, a piscina, ótima. Claro que tem alguns cuidados, proteger o ouvido, mas em dias de temperatura muito elevada, molhar mesmo o cachorro ajuda muito a regular essa temperatura, a baixar um pouco, porque a temperatura corpórea deles já é mais alta do que a nossa. Então, você imagina, com um casaco, mesmo os menos peludos já tem um casaco considerável. É verdade, é verdade. Então, com essa dificuldade em regular, então sombra, água fresca o tempo todo e, se possível, um local para ele realmente brincar com água, se refrescar um pouquinho, ajuda a controlar um pouco essa temperatura. Agora, Fê, essa história do cachorro ofegante botar a língua de fora, diz que ele está ali, quando ele está com a língua de fora, parece até uma gravata, né? Isso, tem uns que fica enorme. Enorme. É justamente para tentar diminuir, baixar a temperatura do corpo. Não que ele vá suar pela língua, né? Mas para baixar a Mas temperatura. aí eles acabam babando, né? E as pessoas pessoas acabam achando que isso acontece da mesma forma. Mas não, é através da respiração mesmo essa ofegação. Uma outra coisa que eu ouvi falar nessa história também é o seguinte, que existem animais que o pelo serve como um regulador. Isso é verdade? Então, mito? animais, na verdade, animais de pelo mais denso, animais de clima frio, raças de clima frio, elas têm uma pelagem densa, elas têm uma camada de gordura também sobre a pele mais densa, justamente para se proteger
das temperaturas frio, claro. baixas. Então, você pega esses animais e coloca numa temperatura de 30, 40 graus. Dá um husky aí, ó. O husky é um deles. Eles não aguentam. Então, muitas pessoas têm que mantê-los em ar-condicionado, ventilador, São Bernardo também não gelo, aguenta. água com gelo. Né? Então, hoje a gente tem também no mercado, o Bernese também sofre muito. Bernese, que é um cachorro da Suíça. E você não pode deixá-los molhados muito tempo. Por quê? Porque é difícil secar. Então, você tem problemas com fungo, alergias, né? Dermatites, problemas de pele. Então, o ideal é mantê-los num ambiente mais refrescante, mesmo um ambiente mais gelado. E ajuda com o gelo, tem gelatina hoje em dia para cachorro, sorvete, que nada mais é tentativas, né, alternativas para a gente tentar baixar um pouquinho essa temperatura. E jamais levá-los para passear durante o período quente. Gato também. O persa sofre demais, porque o persa, além de toda aquela pelagem, ainda é um braquicefálico, ou seja, ele tem o focinho curto. Então, ele também tem essa dificuldade na respiração. Né? Então, a gente tem que proteger bastante os gatos, e eles não gostam muito de brincar com água, né? Eles gostam de beber água, mas eles não gostam muito de se molhar. Então fica mais difícil você refrescar. Então, sempre para qualquer animal, e não só cães e gatos, né? Então a gente tem as aves, que também são pets, tem os répteis, né? Então as aves têm uma temperatura de 40 a 42 dentro corpórea. Então você imagina, né, com calor, então ambiente ventilado, sempre uma sombra disponível para que ele possa se proteger do sol. Claro. E outro problema também são as queimaduras solares, principalmente os animais, tanto cão como gato, de focinho claro, ponta da orelha. Então, esses gatos brancos que têm a ponta da orelha com pouco pelo, o focinho rosa, né, uma gracinha, mas pode sofrer queimadura, a gente pode ter câncer de pele, é muito frequente, carcinoma nesses animais. Então, não esquecer também do protetor solar nesses animaizinhos. O Whippet, que tem aquele pelo bem ralinho, tem que passar protetor solar também na pele, porque senão eles podem ter queimadura. Tomar cuidado para passear. Então, muita gente vai para o Ibirapuera, passear no parque ou em outras regiões, no parque da cidade, asfalto. Então, você imagina aquele asfalto por volta do meio-dia, super quente. Então, muitos cães chegam com os coxins, queimadura nos coxins, né? Então, vamos pôr sapato? Não, vamos levar na grama, vamos brincar em algum outro lugar que não seja tão quente. Porque aquele asfalto, ele chega numa temperatura muito alta. Então, aquele calor também reflete no pet. E aí, você está sentindo o calor aqui de cima. Imagina ele que está bem pertinho, né? Então, são alguns cuidados que já reduzem bastante os riscos. Agora, essa história de tosar. Quando a gente tosa, a gente tem a impressão de que ele fica mais fresco. É verdade isso? Sim, ajuda bastante. E ajuda também, quando você molha, fica mais fácil de secar. Porque os cães não podem permanecer muito tempo molhados. Então, e quando for secar, com toalha, né, deixar ele um pouco na temperatura ambiente para diminuir um pouco, e secador morno. Então, vai tomar banho no pet shop, tem esse costume, não tem problema. Mas evitar secador quente, evitar água quente. Então, chuveiro no verão, aquela água mais morna, não gelada, mas uma temperatura agradável. E o secador no morno, né? No inverno, aí usa o secador quente, porque a hipertermia, ela mata, né? Então, ela é muito rápida. Se a temperatura, quando você perde a regulação, então quando ele perde esse equilíbrio, ela sobe muito rapidamente. Então o animal pode ter vômito, ele pode ter diarreia instantânea, então momentânea, ele pode ter convulsão, ele tem falta de ar e ele pode ter uma parada cardíaca. E nesse meio tempo, enquanto tudo isso está acontecendo, como essa temperatura está elevada e nós somos feitos de proteínas, então essas proteínas vão sendo afetadas. E com isso você tem alteração renal, alteração no fígado, alteração no coração. Então você começa a ter um processo de deterioração do corpo. Então, por isso que o animal pode chegar ao óbito. Não só o animal, qualquer ser vivo que tem uma temperatura elevada pode ter esse risco. Então, a gente pede para que tomem muito cuidado. Carro, né? Então, ar-condicionado ou as janelas abertas. Nunca, jamais deixar, mais 5 minutinhos, o pet dentro do carro sozinho, né? Então, a gente tem que ter alguns cuidados, prevenir para que as férias de verão, os passeios, não acabem
Lógico. de uma forma ruim. Eu sei que existem, devem existir maneiras de amenizar o calor dos pets. Você acabou de falar, inclusive, que tem, sei lá, protetor solar para eles, né? Tá ali. Eu acho que a gente trouxe. E é a mesma consistência do nosso. Só que a diferença, então assim, pode usar também o nosso, o próprio para criança. A consistência é a mesma, né? Só que é mais difícil de remover, então os cães, eles lambem o focinho, ou mesmo o gato, né, se lambe inteiro. Então ele é mais gosmento, é mais difícil, ele fixa melhor e ele tem um sabor amargo, para evitar mesmo que ele fique lambendo. Para que você consiga, para que dure mais, né? Bom, eu estou vendo aqui isso aí o que é? Uma coleira? Então, esse daqui é um colar que ele tem um líquido, como aqueles gelos que a gente usa para transportar bebida. Você coloca no freezer. Então, essas raças, Husky, Bernese, costumam usar bastante. E aí você coloca no pescoço. Então, aqui é um colar de gelo, né? Então, isso ajuda a refrescar, ajuda a diminuir bastante a temperatura. Mesmo na internação, animais que estão com hipertermia, a gente usa bastante. O tapete gelado, eles adoram. Que tapete é esse aí? É esse tapete aqui. Você tem de vários tamanhos, né? Você bota aqui gelo nele? Você coloca no freezer também. Ele fica mais firme, gelado. E aí você coloca para o cão poder se refrescar um pouco. Né? E tem mais coisas aí, né? Que você tem, os bebedouros. Esse bebedouro é maravilhoso. Adorei esse bebedouro. Jamais sair de casa sem um bebedouro. Então, dependendo do tamanho do seu cachorro, proporcional a ele. Jamais sair de casa para passear em dia de calor sem um bebedouro, porque a água ajuda a refrescar, ajuda a diminuir um pouco, né? Para ele aguentar, porque muitos não aguentam o passeio completo. Então, facílimo de encher, facílimo de transportar, você pode deixar na bolsa. Então, não tem desculpa para não prevenir. Né? Esse é o bebedouro de passeio. Esse tem esse bebedouro aqui. E esse daqui é para você manter. Esse aqui eu trouxe um pequenininho para ficar mais fácil, mas tem de vários tamanhos, depende do tamanho do seu cão. Então você mantém ali cheio e aí ele vai ter sempre água fresca. Para não ficar aquela água mais suja, né? Mais lavada. Ali para trás, aquele transparente também é bebedouro? Esse daqui também é o portátil. Esse é o portátil. Aí você tem vários modelos, vários tamanhos para cachorro maior. E aí em qualquer lugar você enche e continua refrescando o seu pet. E aqui é onde ele vai beber. Que aí a água suja você joga fora e você continua com água limpa para ele continuar bebendo. Tá aí a tequila dormindo. E a gente acordado. Obrigado, querida. Obrigado, Fernanda. Olha, a Fernanda Fragata, a doutora Fernanda Fragata, ela é diretora do Hospital Veterinário Sena Madureira, aqui de São Paulo. Nossa parceira, nossa colaboradora, já de bastante tempo aqui do Todo Seu. A gente fala em Todo Pet, é você que está aqui, ou você é o Mário, né? É verdade. Obrigado, a gente adora participar. Obrigado, meu amor. Muito obrigado. Muito obrigada.